Então hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante e eu participo de um grupo de empreendedoras ali da Confraria das Meninas. E aí, lá na confraria ontem, as gurias estavam comentando assim o quanto estava sendo difícil esses últimos dias em relação e até esse período todo da pandemia, trazendo muita dificuldade para a gente em relação a vários assuntos, em relação a vários aspectos, tanto o lado emocional, o lado de envolvimento com situações de perda, com situações de saúde, assim como também com dificuldades às vezes na área profissional, e tudo isso envolvendo também a sobrecarga no trabalho junto com a casa. Então tudo isso faz trazer muita sobrecarga para que a gente decida, para que a gente reflita sobre várias e várias coisas na nossa vida e no nosso dia a dia. E isso acaba nos impactando muito fortemente, trazendo um cansaço mental. E aí eu trouxe aqui algumas reflexões, primeiro, dos sinais os sinais desse cansaço mental, as causas dele e também algumas dicas aí que são bem importantes para que a gente possa recarregar, para que a gente possa equilibrar aí esse cansaço que a gente sofre no nosso dia a dia, certo? Então, aí eu pensei, não, tem que levar esse tema, porque tem a ver também com o nosso tempo, tem a ver com a nossa dedicação em olhar para nós mesmas e nos entender, porque tudo isso, esse cansaço mental, na verdade, ele envolve também muito autoconhecimento. Envolve autoconhecimento. E eu aqui, como já falei para vocês, trabalho fortemente com desenvolvimento pessoal para as mulheres, e esse lado é importante a gente olhar. Por quê? Porque a gente precisa estar bem para a gente poder definir as nossas coisas na nossa vida, para que a gente possa tomar as ações mais acertadas, para que a gente possa ter mais equilíbrio, para que a gente possa viver uma vida com resultado em todas as áreas, e também ter esse equilíbrio para poder seguir adiante, para poder ter a certeza de que está indo assim mais, se sentindo leve no final do dia, não se sentir tão sobrecarregada, e isso impacta diretamente, certo? Então compartilhem aqui com as amigas para que mais mulheres venham aqui com a gente também tomar o nosso café, certo? E aí? Então, os sinais que a gente vê quando a gente está cansada mentalmente. Vocês querem aí me dizendo igual o que vocês percebem quando vocês estão assim cansadas assim e parece que vem daqui, que não é que tal? O que acontece? Uma das coisas é até o cansaço físico. Quiserem escrevendo aí, pode me dizendo que eu também já vou convalidando aqui com vocês. Seja bem-vinda, Rabel. E aí, Rabelo, isso. Um dos pontos é ter o cansaço físico. Por quê? Porque o corpo, ele recebe uma mensagem do cérebro dizendo, opa, calma aí, tu tá aloqueando demais. E aí a gente acaba ficando, às vezes, cansada fisicamente. Outra coisa é dificuldade de focar em uma coisa por vez. Muitas vezes a gente fica com dificuldade de foco. A gente começa a fazer uma coisa e faz outra, e aí meio que se perde. Aí isso é uma interferência de que tu não tá conseguindo fazer as coisas com calma. E a Simone, irritação, sono e dor no corpo. Isso. E é isso, então, olha só, um dos pontos que ela colocou era o segundo ponto que eu tenho ali, irritabilidade e impaciência. Muitas vezes até tu começa a falar coisas, às vezes, ou reagir de uma forma irritada, porque tu já tá com aquele cansaço mental ali. E isso interfere no teu resultado, até na tua comunicação. A Márcia, muitas tarefas para analisar ao mesmo tempo.
Isso é uma das causas até que eu tenho aqui listadas e que eu trouxe ontem. Eu já fiz um post para vocês ali, colocando ali algumas das causas, né? E isso é uma das causas, é muitas tarefas para realizar ao mesmo tempo. E os sinais, mais sinais que a gente tem aqui, ó, dificuldade de tomar decisões. Aí, com esse cansaço mental, a gente tem dificuldade de tomar decisões, porque a gente já tá com a cabeça muito poluída de muita informação, e isso acaba trazendo dificuldade de tomar decisões. Por isso que às vezes tu te pega lá e não sabe o que vai fazer, às vezes, é porque tá cansada mentalmente. E em seguida a gente vai falar as causas que a Márcia trouxe e em seguida eu vou te trazer a solução, quais pontos que são importantes a gente observar, várias dicas bem poderosas aqui que vai fazer te ajudar no final a tu equilibrar isso, para que sempre a gente vai ter tudo isso, a gente sempre vai ter essas causas que eu vou trazer ali, sempre impactando a gente, isso nunca vai parar. Então é importante a gente olhar para esse movimento e saber contornar isso. A gente saber andar na onda, porque aí tu consegue o tal do equilíbrio que eu tanto falo aqui, né? Ali, ó, a Rabelo, pessoas ansiosas têm cansaço mental. Sim, tanto é que a ansiedade, ela já vai ser algo mais profundo até, né? Mas quanto mais, porque a ansiedade tem vários níveis, né? Então, quanto mais tu tiver mais cansada mentalmente, mais ansiosa ainda tu vai ficar e estressada. Na verdade, a causa de tantos pontos aqui que a gente vai trabalhar leva à ansiedade, que é um cansaço mental ao extremo maior, né? É isso. Então, quanto mais a gente puder equilibrar para que a gente não fique ansiosa e também não fique deprimida, porque a ansiedade é o que é? É a preocupação, é tu te ocupar mentalmente de coisas que ainda tu não aconteceram. Então, tu fica lá procurando ainda o que vai fazer, o que vai resolver, como é que tu vai resolver, e isso te deixa ansiosa. E com isso tu vai ficando cada vez mais, uma tá ligada na outra, né? E aí tu vai ficar mais ansiosa porque tu tá buscando resolver as coisas que ainda não estão resolvidas, não aconteceram ainda. Tu tá com visão lá no futuro. Com medos, aí vai juntando os medos, vai juntando outras coisas que tem a ver com a ansiedade. E o fato de olhar lá para coisas que ainda não aconteceram. Que tem até uma live que eu falei agora, fiz últimos dias também, já tem ali sobre os medos de avançar. Então também vocês podem olhar lá que eu falo um pouco sobre isso. Então, dificuldade de focar em uma tarefa, irritabilidade, até a ansiedade ali também é um sinal de que a gente está buscando muito isso de querer fazer muitas coisas e olhar muito para o futuro. A dificuldade de tomar decisão e a dificuldade de comunicação também. Quando tu fica muito envolta nesse meio de cansaço mental que te traz essa ansiedade, tu vai levar a dificuldade de palavras, de escolher palavras muitas vezes, porque o cérebro ele vai perdendo essa agilidade e então tu tem dificuldade às vezes e dá brancos na hora que tu vai falar, tu perde o raciocínio às vezes. É isso, é porque tu tá com esse cansaço na hora de se expressar também, aparece. E aí, algumas causas também que trazem isso, que tem bem relação, algumas causas, não são só essas, existem muitas outras causas físicas, que daí entra na área da saúde, que não é a minha área, mas eu tô trazendo aqui para ti causas que estão envolvendo a área da produtividade, da realização, que a gente trabalha aqui. E que aí vocês podem estar atentas, como, por exemplo, a avalanche de opções que eu até coloquei lá no meu post de ontem. O que é isso? É muitas coisas para a gente escolher ou
muitas coisas para se tomar decisão, muitas decisões para serem tomadas. Porque quando a gente tá, por exemplo, que eu até botei a fotinho lá no meu post de ontem, na frente do guarda-roupa. Tem lá muitas roupas para tu escolher. Então, uma das coisas é essa, por exemplo, tu tem lá escolher a roupa que tu vai botar, já é uma decisão. Netflix, tu vai lá, se tu vai escolher um filme, é uma decisão. Então, tudo na tua lista de atividades, de tarefas, prioridades do dia, é uma decisão. Então, claro que se tu tomar essa decisão um dia antes das prioridades é o ideal. Mas, enfim, tudo que for relacionado a que tu vai comer é decisão. Então, quanto mais tu conseguir alinhar para que essa avalanche de decisões seja reduzida, seja, como é que se diz, administrada de uma melhor forma, melhor. Então eu vou falar depois em seguida como é que tu vai fazer isso, as dicas para que tu possa cuidar dessa avalanche de opções que tu tem durante o dia, que são muitas decisões a serem tomadas, às vezes decisões de trabalho, às vezes decisões de eu vou comprar isso ou não para minha empresa, ou eu vou em qual cliente primeiro, qual é a minha organização com relação a isso, qual é a pessoa que eu vou atender. Tudo que envolve decisões, e na verdade a nossa vida é uma constante tomada de decisão, certo? Tudo que tu vai fazer tem que tomar decisão. Aí, na sequência eu vou te dizer quais são os pontos importantes de tu observar para essas tomadas de decisão. Porque o cérebro, ele tem uma capacidade limite de bateria para usar para tomada de decisão. E quanto mais tu fizer isso durante o dia, mais tu está desgastando. Isso, aí o Gabriel está dizendo ali, limitar o número de escolhas. Isso. E em seguida eu já vou te dar as opções aqui de como que tu pode fazer isso. Outro ponto, primeiro eu estou listando as causas. Outro ponto das causas aqui é perfeccionismo. A gente quer muito fazer o melhor e o mais bem feito. E isso, tu fica ali em cima daquilo. Faz de novo, e esgota e drena a energia. E acaba também tu ficando muito focada em não definir aquilo ali, porque tu fica remoendo e vai fazer mais de... Não, eu vou fazer melhor. E aí acaba gastando energia. Ali, ó. A Márcia, eu penso demais para decidir. Pois é, e isso a gente está gastando energia, aquilo de resolver de uma vez. A gente fica ali tentando fazer o melhor. Aí, em seguida eu já vou dar as dicas para você sobre isso. Outro ponto, muitas atividades em pouco tempo, que é o que a Márcia colocou antes. Então, muitas atividades em pouco tempo, ele tem muita coisa para te resolver. Então tu já vai ficando com aquela ansiedade, porque qual é o que eu vou tomar, qual é o que eu vou resolver primeiro? É muita coisa para mim agora. Ou tu tem que fazer aquele projeto ali e entregar, se tu trabalha com um projeto. Alguma coisa assim que tu tem que entregar. E isso faz tu te cansar mentalmente também. A Simone, antes bom que perfeito, ouvi esses dias, é isso aí. Feito é melhor que perfeito, melhor bom do que ótimo às vezes, porque a gente fica naquilo ali e não sai do lugar. E isso desgasta a nossa tomada de decisão. Outro ponto também que desgasta ali, que dá causa para esse cansaço mental é a interrupção que a gente tem. Por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa e aí o nosso cérebro está começando a focar, que é um ponto que eu coloquei ali esses dias sobre o foco nos nossos posts da semana. Quando tu tá olhando para aquela tua atividade, tu tá realizando isso aqui, tu tá focada, o teu cérebro ele tá ali dedicado àquilo. De repente, tu teve uma interrupção por alguém que veio te pedir alguma coisa para fazer, ou veio o teu filho pedir alguma coisa, ou alguém te chamou, tu já perdeu o foco. E aí, tu vai retomar de novo. O que acontece? O cérebro ele demora mais alguns minutos para poder se concentrar de novo naquilo que estava fazendo. Então, tu já perdeu a energia, porque tu estava ali focada, saiu e voltou. Então, isso
faz também tu gastar energia, porque tu tá saindo do teu foco e tendo que o cérebro fazer aquele movimento de frear e depois focar de novo, certo? Como não ser interrompida com filhos em dois... isso que não dá. Aí, por isso, a gente vai aprender agora alternativas ali que eu vou dar para vocês de como a Cris colocou, como não ser interrompida com home office e 2 filhos. Realmente, até eu aqui que tenho a filha de 8 anos, que já é grande, 8 não, 11 anos, que já é grande, a gente tem isso de ser interrompida. Há pouco eu fui interrompida, que eu tava aqui antes de iniciar a live com vocês, e ela, ô mãe, cadê minha máscara? Ela ia sair pro colégio, ela agora começou a fazer aula presencial, e eu disse, não, agora vai te virar, porque tá aí. Porque às vezes a gente sabe onde é que tá, é aquela história de sempre, né? Eles não acham, depois a gente vai lá e acha, e tá aqui, ó, bem na frente. Então é isso. Então os filhos, eles requerem a atenção e a gente muitas vezes sai desse foco. E o que fazer para isso? Então, em seguida, eu vou dar aqui várias sugestões de como melhorar e equilibrar todos esses pontos. Mas o ponto principal é entender, as interrupções, elas tiram nossa energia. Outro, desorganização. Desorganização que nem eu botei lá no post ontem, a bolsa bagunçada. Às vezes eu me pego com a minha bolsa bagunçada. A bolsa, a roupa, os papéis, o que tu tiver em cima da mesa, as coisas que tiverem desordem, isso vai também tirar um pouco de energia, porque tu vai querer olhar para aquilo ali. Uma é a própria situação das coisas desordenadas, elas trazem uma energia de que não tá alinhado, não tá tranquilo, assim como o teu próprio olhar, tu vai ver várias coisas ao mesmo tempo ali, tu vai pensar, bom, eu preciso arrumar aquilo, arrumar aquilo. Então, fica te tirando do foco também, certo? Bom dia quem entrou aqui, a Rê, a Cris, a Daisy, sejam todas bem-vindas, a Chefe Presta, a Jason, muito bem. Então, a gente já falou aqui, ó, das causas, né? Então, todas essas causas, existem outras causas, que eu já falei, que são causas biológicas, enfim, que trazem também cansaço mental, mas isso eu não vou entrar aqui. Esses aqui são pontos que eu trabalho, que podem ajudar vocês também a entender. Então, por aqui, se vocês já se percebem nessas situações, como as gurias ali já colocaram, com relação à interrupção, com relação a muitas atividades ao mesmo tempo, o perfeccionismo, a avalanche de opções de tomadas de decisão, a desorganização tanto física quanto até em papéis, tanto as tuas coisas pessoais quanto as da casa, isso interfere também. E aí, agora vamos ver então quais são essas dicas que a gente pode trazer então para todos esses pontos ali. Aí eu quis primeiro separar essa parte para a gente ter claro. Agora nós vamos falar sobre essas dicas. Então, para avalanche de opções lá, que tu tem muitas opções para escolher, ou o perfeccionismo, as duas andam juntas, por quê? Porque elas demandam tomada de decisão, tanto lá para escolhas que tu precisa fazer, quanto para decisões dos negócios, decisões da vida, decisões em geral, quanto o perfeccionismo, que é algo que tu tá ali trabalhando, tu vai e vem e não sai do lugar. O que é isso? É colocar rotina. Por exemplo, se tu tem muitas opções para te escolher, colocar rotina que te ajude a ter decisões em horários e momentos mais acertados. Por exemplo, se tu observa no teu dia qual é o momento do dia em que tu tem mais clareza, ou tem algum momento do dia em que tu vê que tu tá mais produtiva, que tu tá conseguindo realizar mais, assim, que tu tá mais atenta. Observa, porque cada uma de nós tem esse período do dia. Então, qual é o teu período do dia que tu tá mais atenta, mais disposta para fazer as coisas, certo? Se é mais de manhã, se é mais depois do almoço, se é de tarde, enfim. Observa o teu momento, porque eu não posso te dizer, é de manhã. Para mim é de manhã, as primeiras horas da manhã.
mas para ti pode ser depois. Então observa qual é o momento. Esse momento tu deixa para tomar as melhores e as principais decisões. Aquelas decisões que impactam mais na tua vida e naquele dia, certo? Para que tu possa aproveitar melhor a tua energia. Outro ponto é decisões que envolvem coisas mais simples, por exemplo, até a roupa que tu vai vestir no outro dia, tu já tá gastando a energia de tomada de decisão. Então, já que de noite tu possa, se tu puder fazer um exemplo prático, é deixar as tuas roupas já arrumadas uma noite anterior. E isso, a roupa que tu vai usar no outro dia. E isso já ajuda a tu reduzir a quantidade de opções para tu escolher na primeira hora do dia, por exemplo. Entendeu? Então isso tu aproveita horários do dia em que tu tenha mais agilidade para colocar as melhores decisões, aquelas que são de importância, que tu precisa falar com alguém, agenda reunião neste horário, neste período, se puder, entende? Aquilo que tu puder fazer para colocar nesse período, tu coloca, certo? Outra coisa é aprender a delegar, porque a gente quer fazer tudo, a gente centraliza as coisas, a gente tem a tendência a querer centralizar, não, eu faço tudo, não, eu vou fazer melhor, aí por isso o lado do perfeccionismo, eu faço tudo, não, eu tenho que olhar porque senão o outro vai fazer e não vai fazer bem feito, eu vou fazer melhor. E o que acontece? Tu te sobrecarrega na tomada de decisão. Então, as coisas que tu puder delegar, que tu puder passar para alguém, então observa nas tuas atividades lá que tu definiu para a semana, aquelas coisas que são possíveis de passar para outra pessoa, identifica quem tem a habilidade e que tu possa passar, melhor. Então se tu vai na tua equipe, por exemplo, se tu trabalha, se tu é gestora ou se tu é empreendedora e tem pessoas que possam te ajudar, passa para as pessoas. Muitas vezes também a gente é empreendedor e não quer pagar para alguém fazer pra gente. A gente acha que a gente pode fazer tudo porque a gente é dona e a gente não quer gastar. Mas aí tem que cuidar isso também. Porque às vezes tu acaba centralizando e não querendo investir em algo que tu pode pagar para alguém fazer, no ponto de que tu não fica gastando a tua energia com aquilo que realmente tu precisa gastar. Porque aí tu precisa te dedicar a pontos, a coisas que são de decisão do negócio, decisão importante que tu precisa fazer, para que tu possa então ter essa energia para isso. E tu fica centralizando, fazendo coisas que de repente podem passar para alguém fazer. Então observa isso. E se também tu trabalha no teu CLT, também tu vai também aprender também, nesse caso, muitas decisões. Tu vai precisar às vezes dizer não. Às vezes chegam atividades para ti que não competem à tua atividade, então tu pode analisar e negociar. Olha, isso aqui, ou tu pode pedir parceria dentro da equipe para distribuir aquela atividade. Então, ou dizer não, ou combinar com quem vai realmente poder te ajudar para poder fazer aquela ação. Então, sempre olhar essa grande quantidade de coisas. Aí eu já estou juntando outro ponto, ó. Priorizar, que tem muita atividade para desenvolver ao mesmo tempo. O que é isso, essas muitas atividades para desenvolver ao mesmo tempo? É porque ou elas ficaram urgentes, que tu não deu conta de fazer antes e agora tá no último prazo, né? Por que nós temos muitas, às vezes, atividades para resolver no mesmo tempo? É porque a gente deixou acumular, a gente foi procrastinando e deixou acumular, ou, né, a gente centralizou demais e quis fazer tudo sozinho e não deu conta, certo? E o que acontece? Por que a gente olha assim, eu tenho muita coisa para fazer. Mas então o que disso tu pode delegar? O que disso tu deixou para vir de importante, uma coisa que era importante, que podia planejar, que tu deixou para fazer agora na última hora e virou urgente, certo? Então é isso, procurar não deixar as coisas virarem urgente, quando tem a matriz lá que eu falo também da importância e urgência.
Se aquilo é importante, que tu precisa ser tu para fazer, sim, isso então tu vai realizar. Agora, aquilo que é urgente, que já virou urgente e que depende de ti, aí é porque tu deixou passar o tempo. Então, por isso a importância de colocar prioridade naquilo que realmente faz necessário naquele momento. Olha para o teu dia e escolhe pelo menos 5 prioridades, que nem eu falei ontem na nossa live. Essas 5 prioridades, tu escolhe qual é a que realmente precisa ser feita naqueles primeiros momentos do dia que vão te trazer, que vai te trazer o resultado. Se tu finalizar o dia com aquele objetivo feito, isso vai te aliviar a mente para que tu não fique lá pensando no final do dia, bah, não resolvi aquilo lá que era o mais importante. Então vai te trazer aquele cansaço mental, porque tu ficou acumulando aquilo na tua mente, certo? Outra coisa, interrupções que a Cris colocou ali, interrupções. Se a gente tem interrupções com as crianças, a gente precisa sim, como eu já falo sempre, multitarefas. A gente é multitarefas, mas a gente, na verdade, a gente sabe que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que a gente sim tem essa habilidade de ser multitarefas, mas quando a gente é mãe e não tem com quem contar naquele momento e a criança nos demanda, a gente vai sim perder o foco ali, a gente vai precisar parar para atender eles, isso é fato. Mas no momento em que tu puder definir com ele, bom, agora mamãe, aí vamos fazer combinações, que nem eu já falei na live casualmente ontem também. Vamos fazer combinações. E essas combinações agora mamãe vai deixar aqui para ti essa atividade, fica aqui do meu lado, tem aqui tal e tal brinquedo, vê qual é o brinquedo ou atividade que ele mais gosta, e aí diz, ó, faz aqui do meu lado, mamãe vai fazer o dela e tu faz o teu. E aí vamos fazer essa combinação. Depois que a mamãe terminar aqui, nós vamos brincar um pouco. Então vamos jogar nesse sentido. Fala de forma lúdica, fala olhando no olho, combinações com eles, para que eles entendam que agora a mamãe vai se concentrar um pouco, depois a mamãe vai parar, e aí sim tu faz a parada, não combina com ele. Claro que tu não vai conseguir ficar muito tempo fazendo aquela atividade que tu tá fazendo. Vai ter que fazer um período de 15, 20 minutos, enfim, e nesse período que tu, até é importante que tu foque, e daí tu larga isso e vai fazer a atividade com eles. E é claro que muitas vezes eles vão dizer, ô mãe, ô mãe, ô mãe, isso é certo, isso é certo. Então a gente tem que jogar esse jogo, com, né, esse alinhamento com eles e esse diálogo, enfatizando a comunicação, para que eles olhem para ti e entendam, ó, esse momento a mamãe está trabalhando, a mamãe precisa se concentrar. E aí, depois a gente vai nesse intervalo da tua atividade, que tu vai precisar parar, porque é importante sim a gente parar, que é um outro ponto que eu vou falar. O intervalo é importante para tu também te reabastecer. Então, nesse intervalo, tu vai fazer atividade com ele, certo? E é claro que a criança pequenininha, ela não entende muitas vezes. A gente vai ter que ter muita paciência, muita resiliência, e é isso, né? Mas o ideal é que a gente possa também contar com uma rede de apoio. Por exemplo, se a gente tem o pai em casa, o marido, tu negocia com ele. Marido, agora é minha vez de ficar mais focada, né? Então agora tu faz. Se ele precisar, fica mais do teu lado aí, deixa a criança mais do lado dele e ele vai vocês fazem as combinações. Agora eu preciso ficar muito mais tempo focada. E aí, então é importante a gente falar e a gente verbalizar e negociar e entender que aí muitas vezes o marido às vezes está com uma atividade que pode ser interrompido naquele momento e tu não. Então negocia com ele, olha, hoje eu não posso ficar, eu tenho que me focar mais, tu pode me ajudar, não compartilhar, né? Porque o marido não é para ajudante, ele é compartilhar, a gente tem que compartilhar essas atividades, porque a gente às vezes agarra isso pra gente como uma verdade que é nossa, que é só nós que precisamos fazer. E aí o marido, sim, ele pode, sim, e deve estar atento e também se possibilitar de ser interrompido em fazer atividade com o filho também, certo?
Outro ponto que eu coloquei lá é a desorganização do ambiente. Então, o quanto a gente muitas vezes deixa as coisas assim desordenadas e isso interfere na nossa energia, porque tá ali coisas que tu fica te olhando para aquilo e precisa colocar aquilo em ordem para tua se sentir em ordem. E tem uma coisa, muitas vezes quando a gente está em desordem, as coisas em volta, é porque a gente tem que ordenar dentro, então de dentro para fora, clarificar o que está te incomodando, para que depois também tu possa entender que tudo que tiver fora, uma coisa retroalimenta a outra, né? Uma retroalimenta a outra. Sejam bem-vindas, aqui a Mônia, o Miguel, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Miguele, é isso? E Jéssica, bom dia, Rê. Então, nós já falamos vários pontos aqui, várias dicas. Agora vamos a uma dica bem legal aqui, que tem a ver também com o nosso equilíbrio, como eu já falei, dar intervalos, fazer intervalos entre uma atividade e outra. E até tem, claro, teóricos que dizem pra gente fazer intervalos de blocos, por exemplo, tu faz uma atividade em 25 minutos e para 5 minutos. Mas não é uma regra. Cada uma vai entender qual é o tempo que entende melhor para o seu momento de foco e para o seu momento ali em relação a tudo, em relação ao contexto, até pessoal, familiar. E aí então tu realiza aquela tua atividade e faz sim intervalos, porque esses intervalos são importantes. Não deixa passar de 1 hora focada ali e depois fica muito tempo sem parar. Então é importante pelo menos tu parar uns minutinhos e que esses minutinhos tu vai reabastecer a tua energia, porque às vezes tu acha que tu tem que ficar sempre sem parar. E isso faz tu te, consequentemente, cansar mentalmente, porque aí tu fica tão focada naquilo e fica gastando muita energia sem recuperar para poder tomar a melhor decisão depois, certo? E e nisso o que tu pode fazer se tu tiver um ambiente verde, umas plantas, tu te conecta com o verde, isso já foi comprovado cientificamente, que se tu te conectar com a natureza, de certa forma, até com uma planta dentro de casa, se tu tá dentro de um apartamento, tu pode reabastecer, realinhar, para que tu possa continuar de novo. Então te conecta com as tuas plantas, uns minutinhos ali, toma uma água, um café, um chá, isso já vai fazer tu retomar e a energia da mente vai ficar mais clarificada, tu vai ter mais descanso para poder retomar de novo, certo? Porque às vezes a gente quer tocar e isso faz com que tu gaste demais a tua energia e não consiga ter clareza para tomadas das decisões. E o que é isso? O cansaço mental é isso, é tu não te permitir o descanso. Inclusive no fim de semana, procura colocar aquele período para ti e escolher também coisas. Outro ponto é, se tu puder, escolher atividades que tu goste de fazer. Então, se de repente 1 vez por semana tu puder fazer alguma coisa que tu goste, que tu te sinta bem, isso vai te trazer mais descanso, mais esse equilíbrio para que tu possa seguir adiante, tá? Outra coisa bem boa e bem importante são os exercícios físicos, tá? A gente acha que vai deixando para depois os exercícios, não faz exercícios físicos, mas como eu digo aqui, o nosso corpo é articulado, a gente é um ser que precisa se movimentar para poder colocar energia, para poder realinhar a nossa energia. E até tem um estudo também que diz que quando, por exemplo, tu tá dentro de um período de atividade, que se tu for sair dessa atividade aqui agora, tá difícil de resolver, terminou uma parte dela e tu se sente assim já que tá num momento de intervalo, faz esse intervalo e
coloca até uma música, algo que tu possa te mexer, que tu possa fazer. Isso também, um movimento no corpo, isso faz com que tu retome a tua energia, certo? Com que tu reabasteça. E por quê? Porque vão ser liberados hormônios do bem, para tu poder realinhar as tuas decisões, o teu foco, certo? E aí esses hormônios são hormônios endorfina, serotonina, certo? E isso vai te trazer benefícios. Então, muitas vezes tu quer ficar só tocando e não para um intervalo. Esse intervalo, sendo ele uma atividade física ou até uma música, tu vai botar uma música e pode até dançar. E até tem estudos que dizem até que se tu fizer alguma coisa de impacto, por exemplo, saltar, fazer uma música mais agitada, isso faz também tu te trazer até adrenalina, que é um outro hormônio também, que vai te trazer mais força para tu poder ter ânimo e continuar o dia com mais clareza, certo? E outra coisa também boa, que aí, claro, o sono nosso, ele fica impactado com o cansaço mental. Mas, ao mesmo tempo, é o inverso. Se tu tiver um sono de qualidade, tu vai também ter um alívio nesse cansaço mental. Já que pode acontecer de teu sono estar sendo impactado, então procura buscar isso. Ali a Márcia colocou, super importante movimentar o corpo. Sim, e a Márcia, casualmente, quem não conhece a Márcia Cunha Terapias, aqui depois se puderem olhar o perfil dela, ela trabalha também com danças, né, dança cigana e tudo, é bem interessante, né, Márcia? A Márcia trabalha com dança e outros aspectos também. Ali a Márcia desmexe com a nossa energia, e isso, por isso que a Márcia colocou aqui, ela trabalha com a dança cigana, que é uma dança muito linda, quem puder conhecer o trabalho dela. Márcia C. Cunha Terapias, ali, ó. E aí, com relação ao sono. O sono, então, para tu te preparar para o sono, já procura, então, ir se desconectando antes do teu horário de dormir. Por exemplo, ela destinou que o teu horário vai ser 11 horas. Então, uma hora antes já vai se desconectando do celular, já vai colocando uma luz mais amarela. Isso tudo vai fazer, toma um banho morno. Isso tudo vai fazer com que tu já se prepare mais para ter um sono mais tranquilo e possa reabastecer a noite com esse sono mais restaurador, certo? Então, claro, tem pessoas que estão com tanto cansaço mental que às vezes chegam no meio da noite e acabam acordando com insônia, com coisas. Então, o quanto é importante todos esses aspectos que a gente falou aqui de cuidado, para que tu não fique lá à noite também se acordando e se sentindo instável com relação a isso, certo? A Lu colocou, obrigada Lu pela participação, nós já estamos terminando. Então, são esses todos os nossos pontos que eu trouxe aqui para vocês, que podem ser aproveitados para que vocês coloquem em prática e levem para o dia a dia de vocês, certo? Então, cuidado para não ficar sendo a centralizadora de tudo, procurar delegar, procurar trocar com as pessoas e focar no que é super importante para ti, certo? Priorizar as tarefas, fazer aquilo que é prioritário no primeiro momento, usar os momentos em que tu tem mais energia para fazer aquilo que é prioritário para ti, porque tu vai estar com mais ânimo para fazer, mais disposição. Deixar as decisões mais simples para quem possa ser teu ajudante em casa, na verdade não ajudante, se a gente diz que está em casa, vai compartilhar as atividades com as pessoas, né? Porque o marido e as pessoas que estão ali, os filhos, eles são responsáveis pelo ambiente também. Então, as interrupções, negociar com os filhos, fazer acordos e combinações.
a organização do ambiente, procurar deixar mais leve para que tu possa ter mais leveza no teu olhar, no teu ambiente, entrar em contato com os verdes, com a natureza e buscar exercícios físicos sempre que possível, nem que seja um alongamento, certo? Colocar os braços para cima, só de fazer isso aqui, olha, já te traz uma outra energia, porque os hormônios vão, entendem o que é isso aqui? Um movimento de vitória. Então, se tu fizer várias vezes isso para cima, também, já estou te trazendo outra coisa, que são dicas que eu trago nos meus cursos. Um movimento de vitória. Faz como se estivesse vencendo uma corrida. Quando a gente vence, quando o campeão, observa os campeões, quando eles vencem, eles não fazem isso? Então coloca isso no teu dia. Certo? E isso faz muito, mesmo que tu não tenha vencido ainda, isso vai fazer com que tu traga isso pro teu interior e isso vai te reabastecer para tu ter mais vitória e o teu dia seja vitorioso, seja realizador, tá? Então vamos finalizando então a nossa live, nosso Café Donas do Tempo, com muita vitória contra esse cansaço mental, certo? Para que a gente realinhe e não deixe isso virar uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa pior, que a gente possa ter esse equilíbrio e ir lidando com todas as situações que estão aí por vir, porque todo o nosso dia a gente sempre vai ter desafios, todo o nosso dia a gente vai ter sempre dificuldades maiores, porque o sucesso ele vem sempre acompanhado de mais coisas para resolver, mais problemas para resolver. Então, quanto mais a gente estiver realizando os nossos sonhos, mais a gente vai precisar também aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios, certo? Que bom! Obrigada, Simone, por ter participado, que coisa boa. Então, vamos tirar um print aí e marquem lá nos stories de vocês, @JuremaGuedes, e vamos levar um dia vitorioso, um dia de vitória, um dia de vitória contra todos esses, com toda essa cansaço mental que eu trouxe aqui, né? Pra que a gente... e outra coisa, quem ainda não está no meu grupo, Donas do Tempo, entra lá no meu link da bio. Grupo Donas do Tempo é um grupo de mulheres em que nós temos lá, que eu mando mensagens para vocês, mando os programações das Donas do Tempo aqui, além de outros materiais também complementares. Então, link na bio, depois da live, vão lá e acessem o nosso grupo e entrem lá pra gente estar mais conectadas, mais de pertinho, certo? Então, olha, quem não tirou ainda. Beijo grande e até a semana que vem com mais um Café Donas do Tempo. E espero vocês também no grupo lá, Donas do Tempo. Ok? E me mandem lá o que vocês acharam dessa live de hoje, para que a gente possa estar mais conectadas aqui, tá? Beijo grande!